todos aqueles que fizeram aqui uma pausa no seu tempo para nos ouvir. Eu sou o Samuel e estou aqui com o Manuel Soares e estamos aqui para partilhar um pouco com vocês daquilo que foi a nossa aprendizagem da lição da Escola Sabatina desta semana, que tem como título As Boas Novas do Juízo e precede de um estudo do Apocalipse que já tem vindo a ser feito. Iniciámos com a mensagem dos três anjos e estamos a continuar agora a aprofundar o livro do Apocalipse e queremos aprender, e o intuito deste trimestriário é realmente mostrar a todos aqueles que o estudam como o Apocalipse é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor, e não há nada que tenhamos a temer do livro do Apocalipse, senão as boas novas de que irá haver um juízo e de que, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, Jesus vai estar lá connosco nesse mesmo juízo, vai ser o nosso advogado, vai ser a pessoa que nos vai defender e, ao mesmo tempo, a pessoa que vai estar também a nos ajuizar, não é? E eu queria partilhar aqui uma imagem convosco que penso que é muito interessante e que resume este pensamento que eu estou aqui a ter, que é esta imagem de que realmente Jesus é o nosso representante neste juízo e, ao mesmo tempo, Jesus é a pessoa que está do outro lado e que nos considera como absolvidos. E existem muitas ilações que nós podemos tirar aqui desta mensagem. Uma delas é esta que eu agora transmiti, e outra é também se repararem na tranquilidade, na serenidade da pessoa que está sentada no banco e que está a ser julgada. Eu imagino que o momento em que a pessoa está num tribunal a ser julgado, seja a pessoa inocente ou culpada, é sempre um momento tenso. Se nós formos culpados, sabemos que haverá provas contra nós e que certamente a justiça vai ser feita e que nós seremos considerados culpados. Mas mesmo sendo inocentes, é sempre um momento tenso, porque existe sempre aquele pensamento: será que vão ser reunidas todas as provas certas sobre este caso, para que se faça justiça? Será que eu vou ser absolvido? E nesta imagem nós vemos aqui uma pessoa que está completamente tranquila neste tribunal e uma pessoa que alcançou um ponto de descanso, de entregar a sua vida a Jesus e de saber que neste dia do juízo não está sozinha, porque existem duas opções: ou nós nos apresentamos sozinhos no tribunal, e aí o caso vai ser difícil, nós nos apresentamos com um bom representante e alguém que está preparado exatamente para nos defender. E esta é assim a introdução que eu faço à lição, e passo aqui a palavra ao Manuel Soares para nos partilhar um pouco do que é que ele aprendeu na lição desta semana. Olha, olá a todos. Samuel, é um prazer estar contigo mais uma vez nestas palavras cruzadas. E achei muito curioso o pequeno cartoon, digamos assim, que nos trouxeste introdutório. Uma mais-valia, efetivamente, para a nossa lição e para a nossa discussão sobre a lição desta semana. A lição desta semana tem um título que, como tu disseste, parece assim um bocadinho, aos olhos de qualquer ser humano, um bocadinho contraditório à partida, não é? Porque diz as boas novas do juízo. E nós, à partida, quando falamos em juízo, quando falamos em julgamento, estamos sempre, às vezes, reticentes um bocadinho a pensar boas novas, que boas novas é que serão estas? Mas como tu bem chamaste a atenção, e aquele cartunista, quem fez aquelas trilha de banda desenhada, teve aspectos muito interessantes, e uma deles que eu não tinha reparado, e tu chamaste a atenção e muito bem, é o ar descansado, o ar relaxado com que está a pessoa que está a ser julgada. Eu já tive alguma experiência em tribunais e, efetivamente, é raro veres alguém que esteja no banco dos réus, como assim se chama, ou até os arguidos em processo criminal, digamos assim, e estarem com um ar descansado, um ar pacífico, a não ser que sejam completamente alienados e que não tenham noção das coisas. Mas, acima de tudo, eu estava a pensar naquele ar descansado e queria trazer aqui à nossa conversa alguns aspectos interessantes disto, que é o julgamento. Às vezes, se nós pensarmos bem, até em termos humanos, às vezes é bom num aspecto, porque muitas vezes põe
o final, é o ponto final numa discussão que às vezes já se arrasta há muitos anos, entre várias pessoas que têm posições diferentes, que discordam, e o julgamento é um ponto final, muitas vezes, quando há uma decisão final, nós fechamos algum problema que esteja. E aqui o julgamento que nos fala a Bíblia também é um ponto final neste grande conflito que dura desde o início, não é? Desde a queda, o início não, mas pelo menos desde a queda de Satanás, desde depois do pecado entrar no mundo, este grande conflito se vem a desenrolar e o juízo será o seu ponto final, digamos assim. Ponto final no sentido de separar as águas completamente, de pôr um ponto final sobre as dúvidas que foram levantadas. Depois, chamou-me a atenção também outra coisa que eu acho curioso, que é, tu disseste, nós muitas vezes até sabemos, e é verdade, quando estamos num julgamento, ou podemos estar a ser julgados, que mesmo que tenhamos razão, ou que pensemos que temos razão, nós às vezes estamos um bocado com receio, porque muitas vezes não sabemos se toda a verdade vem ao de cima, se o juiz vai ser um juiz justo, ou então se o nosso advogado vai ser um advogado competente. Eu acho que aqui, não sei se concordas comigo, não temos esses problemas, porque à partida nós confiamos que o juiz é um juiz justo e confiamos que o advogado é um advogado competente e um advogado que não nos vai deixar cair, digamos assim. Enquanto que em termos humanos nós temos isto, como ali mostrava, Cristo como nosso advogado e Deus Pai e Deus, neste caso, como nosso juiz, nós temos que ter confiança quer no juiz, quer no próprio advogado. E eu gostei muito desta tua ideia inicial, acima de tudo, porque tem ali uma súmula, digamos assim, de toda a nossa lição. Mas há uma coisa que não sei o que é que tu achas relativamente a isto, que é, nós ali vemos o homem no banco dos réus, certo? Vemos uma pessoa nos bancos dos réus. Mas tu concordas comigo quando nós dizemos que se calhar, neste caso, o próprio juiz, o próprio advogado também estão a ser julgados ou não? Pergunta interessante. Eu digo isto porque não te esqueças disto, que é Satanás vem questionar, acima de tudo, logo de início, não é? Que Deus, o caráter de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, tudo foi colocado em causa por Satanás no início, não é? E se calhar certo. Este julgamento vai nos servir para não apenas estar o homem a ser julgado, mas também todo o universo vai poder ver a justiça, por um lado, de Deus, que não deixa de ser justo, e o amor de Deus. O que é que tu achas relativamente a isto? Ou tens alguma coisa aqui relativamente a esta questão do juízo a acrescentar àquilo que nós já fomos falando? Em primeiro lugar, em relação àquilo que estavas a falar deste juízo ser o culminar de todo um processo que já se arrasta há muito tempo, por assim dizer, ao mesmo tempo está relacionado com as boas novas do juízo, porque finalmente, para as pessoas que ambicionam a vida eterna e conhecer a Deus e uma nova terra, este juízo só pode ser uma boa notícia, porque finalmente vamos pôr um ponto final a todo este sofrimento, a toda esta vida que nós levamos com dor, com pesar, também tem as suas coisas boas, mas que no final sentimos sempre falta de algo melhor, de algo maior que isto, não é? Então este juízo, para uma pessoa que trabalha diariamente para se fazer representar por Jesus no dia do juízo, porque uma das lições importantes a tirar é que para nós chegarmos àquele dia e não nos fazermos apresentar sozinhos, como existem muitos casos que nós já vimos, casos aqui nesta terra, de pessoas que se fazem representar por elas próprias num tribunal, e a maior parte das vezes isso não corre bem. Dá asneira. Dá asneira, não é? Esse excesso de confiança muitas vezes dá asneira, e a única maneira de nós nos fazermos representar por este advogado é realmente nós trabalharmos diariamente para todos os dias estar com ele. É a única maneira de, quando chegar esse dia, nós temos a certeza e podemos estar descansados que ele vai estar lá para nos defender. Olha, antes de avançares, que estava ali a olhar novamente para o cartoon que nos trouxeste, e há aqui uma coisa que eu acho que consigo identificar aqui um erro. Não sei se vais concordar comigo, que é
quando diz aqui o meu cliente é inocente, aí eu percebo o que é que quem fez este desenho quis dizer, mas a verdade é que o cliente, nós como clientes, digamos assim, nós como a ser defendidos por Cristo, o mais maravilhoso disto é que nós não somos inocentes, não é? Agora, o que o próprio advogado diz é, ele não é inocente, mas eu já paguei o preço pelo seu pecado, não é? Isto é uma coisa fantástica, porque eu costumo dizer que Deus encontrou uma terceira via, que é não deixar de ter amor para connosco, não deixar de ser justo, mas sem perder a justiça e sem perder o amor, não é? Porque são traços do caráter de Deus, conseguiu encontrar uma terceira via, que é efetivamente ser justo, amar os seres criados, porque Deus é amor, e ao mesmo tempo conseguir salvar-nos. Não é? Isto é assim uma coisa um bocado complexa, mas ao mesmo tempo tão interessante de falarmos sobre isto. O que é que tu achas? E por isso mesmo é que Jesus é a única pessoa capaz de estar naquele lugar, pronto para nos defender e pronto também para ser a pessoa que nos está a ajuizar. Porque, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e Jesus foi a única pessoa que conseguiu viver toda esta vida sem pecado e no final da sua vida oferecer a sua vida para nos salvar, né? Daí mesmo ser a única pessoa com, entre aspas, moral para poder nos representar desta forma e ser justo desta forma. A lição fala aqui na lição de domingo da importância da hora do juízo e faz-nos uma pergunta, que é: o que é que o Evangelho eterno tem a ver com o juízo de Deus? Nós estudámos nas lições anteriores, não é? Que o Evangelho eterno é exatamente o plano que Deus traçou desde o início do mundo para a nossa salvação. Não é um plano que foi criado assim de pé para a mão ou para desenrascar o problema do pecado. É um plano que já tinha sido criado por Ele. E realmente leva-nos a crer qual é a relação deste plano com o juízo final de Deus. Deus dá-nos uma vida inteira repleta de oportunidades, não é? De oportunidades de nos arrependermos, de chegarmos a Jesus e de traçar um novo caminho e de conseguir que Jesus seja o nosso representante no dia do juízo. Temos toda uma vida toda cheia de oportunidades para que isso aconteça. E relacionando aqui com esta pergunta, o que é que o Evangelho eterno tem a ver com o juízo de Deus? Mané, o que é que tu achas? Como se costuma, como se pode, uma resposta simples é: tem tudo a ver, não é? Porque efetivamente Deus apresenta-nos um princípio, meio e fim, não é? Uma das coisas maravilhosas daquilo que tu também já chamaste a atenção é que este plano da salvação foi traçado antes mesmo do pecado entrar no mundo. Deus, nós cremos que Deus é omnisciente, Deus tudo sabe. E o fantástico, é uma das coisas que me toca muito, é, mesmo sabendo que o homem iria pecar, mesmo sabendo o que é que iria acontecer, Deus não deixou de criar o homem, Deus não deixou de criar a humanidade. E isso é uma coisa fabulosa, que é saber os problemas que nós iríamos trazer, o sacrifício que iríamos implicar. Deus não abdicou de nós, Deus não nos deixou de criar. E Deus, quando teve este plano, quando Deus delineou este plano que nós acreditamos que há desde o início e que de salvar o homem, esse plano tem uma conclusão, tem momentos-chave, digamos, não é? Antes de irmos à conclusão, tem momentos-chave desse plano, não é? A morte de Cristo, o nascimento, a morte de Cristo, a presença de Cristo aqui na Terra, o juízo investigativo e depois o juízo final, ou as várias fases deste juízo, que está dividido em várias partes, não é? Porque neste juízo final, antes da recompensa, digamos assim, antes da recompensa que nós todos almejamos de uma vida eterna, há este juízo que é para finalmente deixar bem claro, e a lição desta semana chama a atenção a isto, quer dizer, se o juízo existisse sem o Evangelho eterno, era a perdição de todos nós, não é? O juízo só é, como a nossa lição diz, boas novas do juízo. Ele só pode ser boas novas, não é porque nós não sejamos culpados,
não é porque nós não tínhamos feito nada errado, mas é efetivamente porque Deus nos deu uma chance, uma oportunidade de crermos nele, de confiarmos nele, de escolhermos estar com ele e assim conseguirmos ir para juízo com a sua representação por nós e o que ele nos pede apenas é deixa-me representar-te, não é? Deixa-me ser eu o teu representante. E até isso que é uma coisa que deveria ser tão simples para nós muitas vezes não aceitamos. E parece que andamos a fugir de Cristo como nosso representante e a virar-lhe as costas e não querer ter nada a ver com ele. E ele diz, não, olha, eu represento, eu tenho maneira de salvar. E nós continuamos a não aceitar isso. Mas o Evangelho, a sua mensagem neste mundo deixou-nos, digamos assim, e o Evangelho eterno, digamos assim, é o ponto sem o qual, é o aspecto sem o qual o juízo, digamos assim, não seria desesperado para todos nós e não seria, se calhar, uma boa nova. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta questão do juízo e do Evangelho eterno. É uma questão muito interessante, mas efetivamente o juízo está dependente do Evangelho eterno. Não é? O Evangelho eterno e o juízo não podem ser vistos independentemente um do outro. Claro. Eu queria seguir aqui para a questão das obras. Essa é uma questão muito interessante, efetivamente. Então, pensámos como é que nós somos julgados e que relação têm as nossas boas obras a ver com a nossa salvação. Vamos falar um bocadinho sobre isto. O que é que a lição nos diz? A lição diz-nos que as nossas obras revelam as nossas escolhas. E eu escrevi aqui algo que também diz muito, né? Que as obras não nos salvam, mas podem nos condenar. A ausência delas, quase, muitas vezes. Às vezes nem é o que fazemos, é o que deixamos de fazer. Exato. E a lição é muito clara nisto. Quando nós aceitamos Jesus, diz aqui, mas quando Cristo nos salva, muda-nos. E é exatamente este ponto que nos faz fazer boas obras sem estarmos a pensar nessas mesmas boas obras, não é? As nossas boas obras, diz a lição, feitas com o poder do Espírito Santo, não nos salvam, mas testificam de que a nossa fé é genuína. Eu sublinhei exatamente essa última frase que tu leste. Eu acho que não é difícil, porque eu acho que é a resposta a toda esta problemática das obras. Bem, ponto 1. Nós, adventistas do sétimo dia, não é? Acreditamos e convictamente que não são as obras que nos salvam. O que nos salva é a graça. E a graça ou seja, nós não ganhamos o céu pelas nossas obras. Ou seja, eu não é as minhas obras que me vão salvar, porque se assim fosse, eu costumo dizer, aprendi isto também numa lição há pouco tempo, que acho que deixava claro que é, se a vida eterna fosse a consequência das minhas obras, não era um dom, não era algo que me era dado, era, no fundo, o pagamento, era o pagamento do que me era devido. Exatamente. Bem, tenho direito a ser a vida eterna. E nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que tudo o que nós podemos fazer, e há aquela velha frase não, muito importante, eu digo velha porque é muito habitual, nós, adventistas, falarmos delas, que são como trapos de imundícia, não é? Quer dizer, nós não podemos, por nós próprios, almejar alcançar o céu pelas nossas obras. Agora, tu perguntas, então, o que é que as obras têm aqui a ver com isto? Qual é o aspecto importante das obras? E foi exatamente aquilo que tu leste, que é, eu não posso deixar de acreditar no meu Salvador, de ter uma vida pessoal ligada ao meu Salvador e a minha vida não ter frutos, não é? Isto era a mesma coisa que ter uma árvore que era bem adubada, que estava ligada com as suas raízes à terra, que estava perfeitamente a apanhar sol, que estava a funcionar bem e depois não tinha frutos. As obras são os nossos frutos, mas são frutos da minha relação com Deus. Então é fácil entender porque é que as obras podem nos condenar. Claro, porque não podes dizer eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu sou um cristão, eu tenho Deus como meu salvador pessoal e não ter obras, não é? Então a minha fé, se eu não tenho obras, eu começo a olhar, então espera aí, alguma coisa se passa de mal com a minha fé. Ou eu estou a dizer que a tenho e não a tenho, porque a verdade é que nós falamos em fé e dizer assim, a fé aqui é acreditar, não é?
é acreditar em Deus, acreditar em Cristo, acreditar em Deus como nós. Mas não é um mero acreditar de estar sentadinho, não é? É algo que nos faz mexer por dentro. É algo que, ou nós acreditarmos, nós temos que conhecer mais o nosso Salvador. Nós queremos conhecer mais o nosso Deus. E ao nos ligarmos mais a Ele, eu automaticamente vou ter, como não poderia deixar de ser, um resultado na minha vida. E esse resultado vão ser as obras. Agora faço-te uma pergunta. Então, mas eu posso ter obras e não ter fé? Podes, sim, senhor. Não é? Podes ser a pessoa mais altruísta deste mundo e nem acreditar em Deus, não é? Exatamente. Mas mediante o teu conhecimento e aquilo que tu sabes sobre a mensagem do Evangelho, isso já revela muito do teu caráter, não é? Essas boas obras. Ou seja, eu até posso ter obras sem ter fé, porque faço obras, porque estou inserido numa sociedade e até tenho uma cultura de bem e do mal e não acredito em Deus ou não conheço em Deus e até tenho boas obras. E não estou a dizer sempre, mas estou a dizer algumas boas obras relativamente ao meu próximo, por vezes, não é? Todos nós conhecemos pessoas, não precisam ser cristãos para dizer só os cristãos é que são bons, só os cristãos é que têm boas obras. Não. Todas as pessoas podem ter boas obras. Agora, a questão é ao contrário. Eu posso ter obras sem ter fé, mas se eu tenho fé e me digo cristão e sou verdadeiramente cristão, eu não posso deixar de ter obras. E só as duas coisas é que funcionam. É as obras na sequência da fé e da ligação que eu tenho a Deus é que me vão poder dar a vida eterna. Obras por si só não, e fé sem obras é como se não as tivesse, não é? Isto é complexo, mas ao mesmo tempo é se virmos as obras como um resultado da fé. Essas sim são as obras que nos vão ser importantes para nós, não é? Ou seja, resumindo, o que nós temos que trabalhar primeiro é no nosso caráter, na nossa aproximação de Jesus e não trabalhar nas obras por si só. Exatamente. Não focarmos nas obras. O principal é nós realmente chegarmos aos pés de Jesus e chegarmos ao pé da cruz. E a consequência dessa aproximação e a consequência dessa purificação da nossa vida vai ter como consequência as obras e não há como não se refletir. A lição diz que os que de facto estão a purificar o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Isso é outro aspecto muito importante, não é, da nossa lição hoje em dia, que é, e aí também acho que está relacionado com as obras, que é o eu abdicar do meu... Eu posso fazer obras, não é? E estava agora a pensar nisso. Eu até posso ter obras. Imagina que eu sou um grande filantropo, eu até ajudo todos, mas eu faço isso para meu reconhecimento pessoal, para toda a gente dizer, aí o Mané é espetacular, é ali um filantropo e é uma pessoa, mas eu, para me encher o meu ego, não é? Como pessoa bem vista na sociedade. O cristão não é? O cristão faz as suas boas obras, mas não é para se fazer, o cristão deve ter as boas obras em consequência da sua fé, não para se fazer, para se mostrar, para ter a palmadinha nas costas como aí grande pessoa, grande cidadão, mas efetivamente o nosso caráter deve desaparecer, o nosso eu deve desaparecer ao máximo para refletir o caráter de Cristo, não é? E não nos preocuparmos em questões de orgulho ou questões de eu faço isto, mas quero ser reconhecido por isto, não é? Eu quero ser, mas eu quero ser o diretor disto ou coisa daquilo para me poderem ver e estar lá e subir e fazer, não é? Se calhar as verdadeiras obras em consequência da fé são as obras em que eu quase que me desapareço, as faço quase sem ninguém saber, ou faço, as pessoas até podem saber, mas não faço para as pessoas saberem, não é? E aquilo que tu disseste há bocadinho, Samuel, eu acho muito importante, que foi uma das coisas que eu aprendi a custo próprio e efetivamente que é, nós não devemos focar o nosso tempo a tentar corrigir os nossos erros. Nós devemos focar, eu digo isto porque às vezes quando tentamos corrigir os nossos erros estamos a tentar mudar o caráter por nós próprios. O nosso tempo deve ser dedicado a conhecer, a estar com Cristo, a conhecer mais de Cristo, a passar mais tempo a falar com Ele em oração, e isso sim é que vai mudar o nosso caráter
e isso sim é que vai ter como consequência as nossas obras, não é? Porque nós temos que, em primeiro lugar, aceitar que nós somos a nossa condição humana, que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós temos defeitos e apontar realmente para Jesus, para que Jesus nos possa mudar e não ficar a remoer ou chover no molhado e tentar resolver os nossos problemas por nós próprios. Não, aceitar, realmente eu sou mesmo assim, eu faço isto, isto e isto e vou tentar me aproximar de Jesus e tentar aprender mais com Ele para que Ele me possa ajudar a mudar a minha vida e só isso me preparará para o juízo final, não é? Só essa escolha diária que eu vou fazer em seguir a Jesus Cristo, não é? Só essa escolha diária no meu processo de santificação, de separação, de dedicação a Deus é que me vai permitir, como há bocado vimos, encarar o juízo final sabendo que estou do lado certo, porque isto no fundo vai-se resumir a uma única escolha, estar de um lado ou estar do outro. E a escolha não vai se dizer, como nós falávamos há umas semanas atrás, isto não vai passar apenas pelo facto de dizer, eu não quero escolher. Eu, quando não quero escolher, estou a fazer uma escolha. E aqui só por um bocadinho, nós também já estamos um bocadinho quase na reta final da nossa conversa de hoje, Samuel. Nós às vezes, ainda voltando aqui a falar um bocadinho do juízo e do que a lição nos traz esta semana, de todo o cenário deste juízo final, não é? Há uma coisa que nós muitas vezes temos tendência a esquecer, que é todo o universo vai estar de olhos postos, ou está de olhos postos, digamos assim, não falar no passado, mas no presente, está de olhos postos neste juízo. Não só para ver o destino do homem, mas também para ver se o Criador, que é de todo o universo, que assim o acreditamos, é efetivamente aquilo que Satanás diz que ele é ou não é, não é? E ali falta-nos um bocadinho, nós não temos esse hábito em Portugal, mas este juízo final tem uma assistência muito grande. Tem quase como jurados, digamos assim, se assim podemos dizer, passando um bocadinho, sem ter qualquer pretensão teológica, disto está correto, mas tem o universo inteiro. A lição fala os mundos não caídos, não é? Fala nos mundos não caídos, e a lição fala de o único que nos pode representar é efetivamente Jesus Cristo, e o único que pode nos permitir a nossa salvação é Cristo, pelo que Ele sofreu por nós, pelo Ele ter vindo à Terra e por ter passado por aqui sem pecar e ter ressuscitado, não é? E nós já temos vindo a estudar isso nas lições. Isso é para nós a nossa essência de ter presente, que é o julgamento é algo que é cósmico, não é algo que se resume à Terra. O julgamento não envolve apenas nós, enquanto seres humanos, a ser julgados. Claro que vamos ser julgados. Claro que somos culpados. Claro que apenas vamos conseguir não pagar a punição porque alguém já pagou essa punição por nós e pelo seu sangue derramado nos permite que nós não morramos eternamente. Mas também vamos ter Deus, no final disto tudo, a deixar claro perante todo o universo e ficar claro perante todo o universo que Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, e não é aquilo que Satanás disse que ele era, não é? Não é alguém que quis evitar que os seus filhos tivessem conhecimento ou que quis que os seus filhos não tivessem liberdade de escolha. Não. No final, tudo ficará claro. E é nessa perspectiva, não sei se concordas comigo, que para as nossas palavras finais aqui nas palavras cruzadas, se calhar é nessa perspectiva que temos que encarar o juízo final. Temos que encarar o juízo final como, ufa, vai tudo acabar, de uma vez por todas, todo este sofrimento vai acabar, toda esta dúvida vai acabar, tudo isto vai terminar e vamos pôr um ponto final e vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Nós não, vai ficar tudo esclarecido de uma vez por todas. Eu acho que o nosso... Diz, acaba, termina. E é só terminar a dizer, e quando nós vemos o juízo assim, nós dizemos assim, ufa, finalmente é bom, porque vai acabar, vai ter um final que vai decidir de uma vez por todas e mostrar a todo o universo de uma vez por todas que Deus é justo, que Deus é amor e que os seus filhos que quiseram seguir o convite que ele fez, o seu plano, que quiseram aproveitar do seu plano para nos salvar, poderão efetivamente ser salvos e viver uma vida eterna, não é? Isso é impressionante. E só para terminar, diz. Só uma maneira de nós diariamente podemos dizer esse ufa que tu estavas a dizer, é termos aquela serenidade que aquela pessoa estava ali sentado naquele banco dos réus, não é?
daquela pessoa que estava ali tranquila. Nós temos de conseguir alcançar essa serenidade, entregar a Deus aquilo que nós não conseguimos resolver, ser humildes para aceitar as nossas condições, para conseguirmos chegar àquele dia e estarmos assim tão tranquilos e tão convictos. E para terminar esta lição... Deixa-me só dizer uma coisa, Samuel. Antes Diz. de terminar, desculpa lá, porque estava a ouvir-te e lembrei-me aqui de uma coisa. O que nós temos que fazer, se calhar, e terminando, é nós não podemos reunir com o nosso advogado apenas no dia do julgamento. É verdade. Há sempre uma preparação, tu sabes, né? Há sempre uma preparação. Há uma preparação. E a nossa preparação com o nosso advogado tem que ser diária. A conhecê-lo, a estar com ele, a perceber, a dialogar com ele e a falar com ele. E é essa união que nós temos ao nosso advogado que nos vai salvar. E essa união não é no dia do julgamento, não é 5 minutos antes que vamos correr, então e o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Não, é saber desde já, e vai haver dias que vamos achar que não sabemos dele, mas ele está lá. Há dias que vamos andar de costas voltadas para ele por nossa culpa, mas ele está lá. E o que nós temos que fazer, e eu acho que é isso que a nossa mensagem é a mais-valia para todos, é procurai todos os dias o encontro com Deus, não é? E encontro com o nosso advogado. Para quando chegarmos lá aquele dia, as conversas já estarem todas combinadas, as conversas entre o nosso advogado, exatamente, e aquilo rolar ali muito rápido e muito fácil. Eu termino só com um pensamento final aqui da lição, que é brutal e resume toda esta mensagem, que é: o propósito do juízo não é descobrir quão maus somos, mas revelar quão bom é Deus. E eu acho que não temos palavras melhores que essas que tu acabaste de dizer, para nos despedirmos de todos os que, como disseste, deixaram o seu tempo para estar aqui um pouco connosco, que possam no sábado partilhar também com com a unidade da ação, no Barreiro será em conjunto, e com a unidade da ação conjunta possam partilhar também o que lhes vai na alma e o que aprenderam esta semana. Nós com certeza também o vamos fazer, não é? Exatamente. Obrigado. Muito obrigado, Samuel. Foi um prazer. Obrigado também.